Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu sou o evangelista Fábio Móvel do Ministério Petra. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui com o Telcast, o podcast dos irmãos, dos varão, dos obreiros da casa do Senhor, do Ministério Petra. Nessa noite eu já convido a você que está nos assistindo a dar o like, como dizem por aí os youtubers, né, Douglas? O like, compartilhar, para que mais almas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Esse podcast ele tem o intuito de sanar dúvidas, João, de tirar as dúvidas de um mar das pessoas, para o crescimento. Gente, você tem o privilégio de estar sentado no sofá da tua casa, deitado na tua cama, assistindo na sua televisão e aprendendo sobre as coisas da palavra de Deus. E nesta noite, olha o nosso tema, chamado vocação e propósito. São as mesmas coisas, têm os mesmos significados. Você vai aprender nesta noite conosco. Primeiramente, queridos, eu quero já dar um alô para o nosso pastor Everton, da pastora Elane, que está lá na cidade de Marília. Um abraço a eles, povo de Deus, que nos instrui aqui e nos capacita e põe a gente para trabalhar, né? O obreiro tem que trabalhar, o povo da igreja tem que trabalhar. Eles são assim, e glória a Deus por isso, que a igreja vai crescendo, expandindo e progredindo. Queridos irmãos, vamos começar nossas apresentações aqui, como sempre, do meu lado direito aqui, evangelista Gilmar. A paz do Senhor a todos, prazer mais uma vez nós estarmos aqui no Telcast, com esse tema maravilhoso, né, chamado Vocação e Propósito, que nós vamos estar discutindo nessa noite, amém? Deus abençoe. Amém. Do lado dele ali, o auxiliar Douglas. Paz do Senhor, Douglas. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a todos. Vamos pegar firme, vamos aprender um pouco sobre vocação, chamado e propósito. Você tem um chamado ou você tem um propósito? Glória a Deus, glória a Deus. O Douglas depois vai encostar o microfone um pouquinho mais ali perto dele, para você ouvir melhor. Aqui, olha só as estreias. Rapaz, o time está aumentando, entrando em campo com um jogador diferente, Gilmar. Daqui só o João, que há pouco tempo atrás, Douglas, participava com os jovens. Sim. Ó, que varão valoroso, está aqui conosco aqui pela primeira vez. João Vitor Martins de Oliveira, dá um Pai do Senhor para o povo de Deus. Pai do Senhor a todos, irmãos. É uma honra estar aqui, depois de um tempo fora das telas, só nos bastidores. Isso. Espero poder contribuir, vir para somar. E pode ter certeza que as perguntas que ninguém vai fazer, eu vou fazer. Tá vendo? O João Vitor, ele é um aspirante a ser obreiro, né? Ele está buscando trilhando esse caminho, começando a trilhar esse caminho, e é um orgulho para nós termos ele aqui. E lá na ponta esquerda, veloz ali, comandando ali, o nosso diácono Anderson, é a primeira vez que está participando com a gente, e isso para nós é um motivo de alegria. Quanto tempo oramos e esperamos pela presença dele, e hoje ele está aqui conosco, é uma alegria em nossos corações, não é, Gil? Não é, Douglas? Com certeza. E Anderson, seja bem-vindo, dá um alô pro povo aí. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É motivo de alegria, né, estar aqui, né, neste momento. Para mim, primeira vez estar aqui no Telcast. Glória a Deus. Mas acho que vai ser um assunto interessante também, que a gente vamos enunciar essa vocação, chamado, propósito. Isso. Acho que todos têm algumas dúvidas, né? Então hoje vai ser um momento da gente esclarecer algumas dúvidas e aprender também um pouco mais desse tema que a gente colocou nessa noite. Justamente. Glória a Deus. Então, para você, Anderson, fica em paz, tranquilo. Tu é capacitado, tu está no meio dos obreiros do Senhor e Deus tem um chamado, uma vocação ou um propósito para você. Olha só, já começamos. Então vamos lá, para não perder tempo, ou melhor, ganhar tempo. Douglas, começo com o Douglas essa noite. Vamos lá, Douglas? Douglas, o que seria vocação? Vocação. Bom, vocação é o caminho específico que Deus dá a cada crente para servi-lo, tanto na obra e no mundo. É a maneira prática de cumprir o chamado.
Que o chamado, todos nós somos chamados. Opa, mas tu já está respondendo a resposta de outro varão. Não, todos nós somos chamados, mas aí vem A vocação. A vocação. A vocação é o caminho específico que Deus nos dá. Tá, a vocação só quer dizer que é uma designação específica para servir dentro do corpo de Justo. Cristo. Nós temos um exemplo na Bíblia. Paulo foi vocacionado como apóstolo dos gentios. Olha aí. Isso está em Atos 9:15. 9:15. Se o senhor puder abrir na Bíblia do senhor aí e Glória a olhar. Deus. Vai Então tá. vamos lá que nós vamos buscar na nossa Bíblia Isso. aqui. Pode Para ver se realmente o que o Douglas está falando está correto. Porque nós somos aqui crentes, igual os crentes lá o de Bereia. Vamos. Qual que você falou, Douglas? Atos dos É. Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Versículo 15. Isso. Vai, João. Pode ler, Eu João. achei aqui, eu vou ler na minha versão. Deixa eu colocar pra cá ficar mais perto. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Então a vocação do Paulo, como o Douglas disse, era que Deus já o designou para falar aos gentios? É isso? Sim, para levar a palavra de Deus. Tá, mas João Vitor, Paulo foi chamado ou ele só tinha vocação? Ou Deus tinha um propósito na vida dele? E agora? Os três são diferentes, mas os Ah. três são uma coisa que se complementa. São, Por quê? são interligados? Sim, Globo. porque chamado, todo mundo é chamado. Todos somos chamados a servir a Jesus, a buscar a Deus. Vocação, dando outra explicação aqui, é a forma específica como esse chamado se manifesta em você. É através de dons, talentos e oportunidades. Então a vocação é diferente para cada um. A do evangelista Gilmar, por exemplo, a vocação dele é mais para professor, para ser mestre. A do evangelista Fábio é o pregar, o orar, como já disse até pra gente aqui nos bastidores. E o propósito é o destino final, que é glorificar a Deus, frutificar e cumprir seu plano. Então quer dizer que você já me respondeu também a parte que eu ia perguntar pro Anderson. Eita, o povo tá animado e eles estão apressados. Anderson, o que seria propósito? O propósito seria, no meu entendimento, que Deus tem que cumprir na vida da pessoa, né? Certo. Acho que na vida de Paulo a gente consegue ver, que nem o João comentou aqui, a gente consegue ver, acho que as três coisas na vida de Paulo, né? Paulo teve o chamado, né? Paulo tinha uma vocação, e o Paulo tinha o propósito, né? De lutar, de buscar, de levar o evangelho, né? Onde Deus colocava ele para ir, ele tinha aquele propósito de não parar, de prosseguir. Muitos foram com ele em alguns lugares, né? Em algumas missões e voltaram, não quiseram ir mais, mas Paulo tinha sempre seu propósito e ele manteve até o final. Firme e forte. Firme e forte. Não importava o que ele tinha que enfrentar, Sim. sendo que ele enfrentou grandes dificuldades, né? Paulo é um exemplo de fé, não é isso? Paulo é um exemplo de perseverança. Não é isso, Evangelista Gilmar? Concorda com a resposta dos três? Concordo, muito boas respostas, né? E para simplificar, o propósito, o chamado é o convite. Isso. Ótimo. Forma mais simples de dizer, chamado é o convite. Deus convida a todos, né? Já está entrando no outro tópico, mas Não, o convite perfeito, ele mas é é isso geral. aí. A vocação é a função. Qual a função que Deus vai te colocar? Por que você vai ser vocacionado, né? No caso, foi citado de Paulo. Paulo foi para pregar aos gentios, como tem pessoas que têm vocação para mestres, como tem pessoas que têm vocação para pastorear. Paulo, por exemplo, ele não apacentava. Ele ensinava, ele pregava, literalmente. E o propósito, ele é o destino em Deus. É o plano que Deus traça para a pessoa. A partir do momento que você atende o chamado, na sua vocação, Deus vai cumprir o propósito dele. Até porque a própria Bíblia diz que somos chamados para ser corpo. E num corpo, cada um é uma função diferente. Cada um tem uma função Porque diferente. se for todo mundo fazer a exatamente. mesma coisa, não vai para frente. Exatamente. Não tem como o olho querer ser ouvido, a boca querer ser olho, não tem como. Cada um tem uma função determinada no corpo, assim como nós.
né? Muitas vezes as pessoas, a pessoa tem chamada para o diaconato, tem pessoa que tem chamada para ir até o diaconato, tem pessoa que tem chamada para ser um presbítero, e ele vai ser um excelente diácono. Inclusive, eu já presenciei casos de pessoas que tinham chamada, era um excelente diácono, quando subiu ao presbitério, ele não teve sucesso. Ele Olha que coisa. morreu Olha espiritualmente praticamente. Por quê? Interessante essa história. Porque ele era um bom diácono. Ele era bom para visitar, ele era bom para orar, ele era bom para servir, para trabalhar na igreja, cuidava muito bem. Quando ele subiu ao presbitério, o ego dele subiu junto. Agora vocês têm que me respeitar, porque agora eu sou um presbítero. Ainda falou errado. Subiu pra cabeça. Da igreja. Olha que coisa. É isso, Douglas. Resumindo aqui tudo que foi dito, e o Gilmar até roubou umas palavras minhas, né? Eu coloquei justamente isso. Chamado é o apelo à salvação, né? Todo mundo tem um chamado à salvação. A vocação é o serviço, justamente isso que o Gilmar falou. Eu considero como, entre aspas, assim, um serviço ao presbitério, um serviço... Porque aqui a gente não vem à toa. A gente está fazendo algo para Deus, a gente está trabalhando para o reino de Deus. Exatamente. Então a gente está com um serviço aqui, eu tenho uma responsabilidade. Então alguns vão ser presbíteros, outros vão ser mestres, outros vão ser pastores. Então a vocação seria esse. E o propósito é justamente isso, o destino eterno em Deus. Ô João, então podemos dizer que a vocação, então, já que é o trabalho em si, essa vocação é dada por Deus ou a pessoa nasce com isso? Agora o bicho pegou, João. Olha, eu acho que é um conjunto de fatores, porque uma vez eu ouvi um pastor comentando que a nossa vocação geralmente é para algo que a gente já tende naturalmente. Para quem gosta de estudar, gosta de aprender, de ensinar, seria uma vocação de ser mestre. Para quem gosta de fazer o serviço social, conversar com pessoas, ajudar necessitado, é o serviço realmente disso, de diaconato. Né? É algo que... Esse é o serviço do diácono. O diácono ele tem a função de visitar os necessitados, de levar o conhecimento da igreja, os problemas, né? O pastor faz o serviço de visita, o evangelista faz, o presbítero faz, mas ele é um serviço que a princípio ele era feito para o diácono, nessa questão social. Não tinha as irmãs da social, eram os diáconos que visitavam. Isso. O João está precisando de um macarrão lá na casa dele. Aí a igreja mandava o pacote de macarrão. Era o diácono que fazia esse trabalho, né? Hoje nós temos os departamentos, mas esse era um dos principais trabalhos do diácono. É até bom você tocar nesse assunto, Gil, que o João Vitor, o nosso irmão Fabiano, que está conosco aqui, que também está trilhando o caminho de começar a trabalhar na obra do Senhor, de ser um obreiro, e está buscando ao diaconado, é justamente isso. O diácono é aquele responsável por ver se a pessoa está precisando de algo na casa. Não é isso, Gil? Exatamente. Preparar cesta básica. A função do diácono é trabalhar, é servir, não é isso? Não é à toa que a função do pastor é pastorear, cuidar, ver para ver se nenhuma ovelha desgarra. O pastor é aquele que cura, é aquele que apaga os incêndios, é aquele que ajuda a fechar as portas para os não entrarem. Esse é o serviço do pastor. Esse é o pastor. O diácono seria, então, praticamente o border collie, que acompanha o pastor, ajuda as ovelhas. Também. Pastor, a ovelha ali se perdeu, machucou, precisa do senhor. O diácono é aquele que põe a mão na obra. O presbítero é aquele que prega. Não é isso? Que ajuda a ensinar, que ajuda a governar a igreja. Isso, justamente, o presbítero. E o evangelista é aquele que prega as boas novas da salvação, que prega o evangelho, por isso que é chamado de evangelista. Lembrando Anderson. Então, Fábio, mas tipo assim, tem pessoas que ela não tem que saber esse entendimento da vocação. Porque, tipo assim, às vezes a pessoa tem uma vocação de ser a pessoa que vai vir limpar a igreja. E muitas das vezes tem pessoas que acham que isso aí não agrega dentro do ministério. E isso é muito importante. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Mas aí é onde entra o ego. Pois é. Tem obreiros da casa do Senhor, graças a Deus no nosso ministério não tem isso, não estou dizendo daqui, mas tem obreiros por aí que ele ganhou o cargo. Sim. Ganhou o cargo. Muitas vezes, Anderson, só está por causa da sua ação financeira do obreiro. Aonde talvez o pastor cresce os olhos,
por aquele homem ser um empresário, o pastor dá o cargo para ele, ou seja, caiu no colo, aquele homem não tem a vocação, nem tem a vocação, como nós estamos dizendo aqui de vocação, e ele vai passar anos e anos naquele cargo, ele não vai desenvolver nada. Aí a gente vê muitas vezes a irmã que faz uma limpeza, o porteiro, o homem que chega... Bem a pessoa que não tá é isso, chegando na Gil? igreja. Olha só, o porteiro que chega, abre a igreja, está na porta. Talvez ninguém lembra dele, mas foi o que o evangelista Gilmar disse. Ele recebe todo mundo com um sorriso. E se for para pensar, é o serviço mais importante, porque quando você chega na igreja, Meu você Deus, é gente. recebido, já é 90% A pessoa, quando ela não é crente, o primeiro impacto que ela tem quando ela chega na igreja, isso aconteceu comigo, Anderson, que eu lembro que a Cris começou a ir na igreja e ela me chamava e eu endurecido, mas eu queria ir, até que um dia que ela chamou eu para ir num congresso das irmãs lá na Madureira. E aquilo dentro de mim eu pensava assim, Gil, meu Deus, eu vou chegar na porta, lá todo mundo é santo. Quando eu chegar, todo mundo vai apontar o dedo para mim e dizer assim, lá, chegou o pecador. É como se os meus pecados estivessem sendo transmitidos lá no telão e todos eles sabiam. Mas quando eu cheguei, Gilmar, eu fui tratado, recebido de uma forma que eu me sentia à vontade. Ô, varão, tudo bem? Seja bem-vindo, fica à vontade. Aquilo quebrou tudo isso, esse que eu tinha. Licença, desculpa. Pode falar. Nós tivemos um exemplo disso no nosso churrasco. Justamente, Exatamente. Douglas. Um rapaz lá, eu não vou citar nome não, mas ele chegou, quando ele viu, ele falou, poxa, Estou em casa. estou em casa. Então fulano, ciclano, Fábio, Conheço Douglas, não sei todo o quê, mundo, já chegou abraçando. já pegou ali. Então é mais ou menos isso. Então quando muitas vezes você acha assim que a igreja é um lugar de pessoas Isso. diferentes, especiais, não. Isso A é uma igreja coisa é um que- lugar Pois é. de conforto ali, de pegar pessoas que vêm Justamente. arrebentado, Justamente. pessoas que vêm num mundo aí que você fala, rapaz, aquele cara aprontou tudo Desse isso e hoje está ali na igreja, mas é para isso que a igreja veio. A igreja é um hospital, né? Um hospital. Isso, justamente. Uma igreja que não recebe pessoas doentes é uma Pois igreja é. doente também. Justamente. É um hospital, uma igreja doente, né? Que não recebe Imagina. pessoas doentes. Imagina, Anderson, se todo mundo que está aqui dentro está são, está curado. Pra Qual quê? pro- não precisa não, nem- como- Mas já- é, Mas a palavra mesmo diz que Jesus não veio para os salvos, né? Pois Não, é. ele veio para os doentes. Pros Ele veio doentes. para aqueles que precisavam. É isso aí. E a pessoa vem, ela se cura, daqui a pouco ela tá aqui ajudando a curar outras a outras pessoas. Porque Assim o evangelho vai... Porque o evangelho ele tem que ser algo contagiante, gente. Né? Por que a igreja primitiva cresceu? Se nós formos lá para o livro de Atos, fala o quê? Que eles vendiam todos os seus bens, repartiam tudo em comum e caíam na graça dos olhos do povo. E Tá Deus vendo? acrescentava a cada dia aqueles que haviam de se salvar, porque eles repartiam o que eles tinham de forma igual. Isso, né, dentro dali da igreja, quando começa ali no livro de Atos, que eram judeus, né, não tinha se expandido ainda, estava começando. Então, o que acontece? A igreja, da mesma forma hoje, nós temos que conseguir contaminar as pessoas com coisas boas, né? A pessoa sai, porque nós temos visto pessoas que estão vindo, por quê? Porque alguém, foi lá, nossa, a irmã lá falou tão bem da igreja, tudo, e eu vim, eu me senti bem aqui, e realmente, entendeu? Tem que ter essa contaminação do bem-estar. É isso aí. É igual nós estamos falando de hospital, né? A saúde hoje, o que a saúde faz? Ela muitas das vezes ela visita, né? As pessoas, ela vai lá, faz um cadastro das pessoas, ela entende o que está acontecendo com a pessoa. Muitas das vezes é levada até remédios. Isso. Então, na palavra, na igreja, não é diferente. Não tem que ser diferente, né? A gente também, às vezes, temos que visitar. Eu mesmo estava parado, fiquei parado um tempo e, de repente, quem chega em casa, o pastor chegou lá. Tá vendo? E eu acredito e creio que se ele não tivesse ido lá, talvez Por eu não conta estaria própria, aqui. talvez não tivesse vindo, Isso. né? A vontade tinha de se afirmar, de se levantar, mas só que às vezes a importância desse ir de lá, né? Isso aí. Então eu acredito que para mim fez muita diferença e a igreja tem que ser isso. E falando em recepção, né, que a gente fala da função do porteiro, enfim, da recepção, tirando eu, Gilmar, o Douglas e o João que está aqui, que praticamente nos iniciamos junto no Ministério Petra,
Temos o Anderson e o Fabiano aqui. Eu creio que desde o primeiro dia que vocês pisaram aqui, vocês sentiram que foram bem recebidos. Foi isso, Anderson? Eu acho que até comentei, você foi com o evangelista Gilmar, não só bem recebido, mas pelo ensinamento, pela palavra que é dita aqui neste lugar, tipo assim, meus olhos parece que se abriram mais. Meu Deus, que Então, alegria pro nosso tem uma coração. diferença, né? Eu tô muito feliz. Tô Glória a contente, Deus, Anderson. E Glória- a gente vai Procede, prosseguir. Fabiano. Nós vamos perguntar pro Fabiano aqui que ele tá nos bastidores. Isso, Fabiano tá no... Procede, Fabiano. Glória a Mandou Deus. um joinha, obrigado. né? Mandou um joinha. Aproveitando esse gancho do Anderson Pode sobre falar. o ID, Ah, hoje em dia existe um certo equívoco quanto o missionário. E eu queria que. Eu já sei a resposta, tá? Mas eu quero saber dos evangelistas. É chamado ou é vocação? o que, João? Desculpa. O ID, o chamado para ser. O missionário, ele é para todos ou ele é para alguns? Você ser um missionário? Não, eu creio que o missionário é para todos. Sim. Porque esse é a grande comissão lá de Mateus 28, 19, né? É justamente o que Jesus disse. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Então, Jesus nos deu uma missão. É uma obrigação do cristão. Sim, todo cristão tem que fazer o id. Todo Não cristão. importa a forma que você vai pregar. Se você vai Pois é. pregar através de um louvor, através do seu comportamento, através da palavra, mas o ID é para todos. E Que muita gente confunde, só licença. Pode falar. Muita gente confunde. Eu sou missionário, então eu levo. coloca Eu como sou um evangelista, cargo. eu não vou. Eu sou presbítero, eu não posso pregar além do que onde eu tô. É uma coisa que eu ia Mas falar quando foi falar. as pessoas às vezes, só cortando, é como o senhor disse aquela hora, é o ego. O ego. Às vezes não Justamente deixa. a palavra, O que a palavra acontece? correta. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Sérgio Lessa, que era presidente do campo aqui quando eu era de Madureira, ele falou uma coisa numa reunião que eu nunca esqueci. Ele falou assim, não importa aonde você chega no ministério, você pode chegar pastor presidente. Um ofício não invalida o outro. justamente, eu entendi. Pronto, então você tem que às vezes, você é pastor, mas você tem que às vezes ficar na porta, às vezes você tem que visitar, você tem que ajudar a limpar a igreja. Porque você é O um pastor obreiro- que você não vai lavar um banheiro se Não é precisar. Pois né? é. Quantos pastores Oxe. fazem isso, né? Eu Às já vezes a vi, pessoa- já presenciei. Então, e às vezes a pessoa acha que, não, eu cheguei evangelista, eu não vou fazer, não, eu fico na porta, eu fico no som quando precisa, retiro oferta, por quê? Porque eu fui auxiliar de trabalho, eu fui diácono, eu fui presbítero, e estou evangelista. Então, todas as outras funções estão aqui ainda. Eu não posso deixar de exercer porque eu subi um degrau. Não é? E que é uma coisa que as pessoas perdem. Que aí entra aquilo que a gente falou do ego. Ah, eu cheguei a pastor, hoje eu não vou fazer mais nada, eu vou só delegar. Não, tem hora que a gente vai delegar. Mas a gente não, quando precisar, a gente tem que colocar a mão na arada junto. É isso aí. O dono da empresa, ele para de trabalhar porque ele ficou... Não, ele tem que... Ele que conhece pois é. a empresa dele, ele tem que estar com a mão na massa. Porque se a vocação for o trabalho é servir, né? É. Então, quanto mais Porque- você alcança, quanto mais é dado, mais Isso. mais cobrado. Mas então, quando você tem que trabalhar mais. O servir, se é trabalho, é servir. Cada Sim. vez você vai ter que servir mais. Sim, vai Penso. aumentando a Isso responsabilidade. aí. Porque é uma coisa que as pessoas acham que não, mas você vai subindo, né, você vai evoluindo dentro do ministério, dentro de uma igreja, você vai ganhando mais atribuições, vamos dizer assim, a sua responsabilidade vai aumentando. Isso aí. Então vocês estão querendo me dizer que o chamado é universal, a vocação é específica e o propósito é eterno. É isso? Sim. Aproveitando isso, todo salvo tem um chamado? Sim, porque todos são chamados. Sim, tá. E todo chamado tem uma vocação? Alguns, né? Todos têm vocação. A diferença é que alguns exercem e outros fogem da vocação, fogem do ministério, né? E daí? E aí, gente? Agora eu E aí, coloquei Anderson, todo um mundo ponto aqui. Eu Todo acho, mundo Todo vocação? chamado tem uma salvação, tem uma vocação? eu acho que sim. Eu acho que sim. A Bíblia diz que todos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Então seria mais ou menos Ó, isso. Douglas.
Chamado, escolhido, justamente, vocação, então... Esse negócio de chamado escolhido. Pois mais É um embaixo tema pouco, muito né? complexo Se, pra gente se, ler, se, né? se todo salvo, se todo aquele que foi chamado para a salvação também tem uma vocação, então não existir crente que vai se batizar, vai ficar pro resto da vida sentado no banco sem fazer nada. E tem crente que é assim. Tem. Mas esse que é o problema. Esse não é o propósito, né? A vocação, você escolhe se você quer exercer ela ou não. Tá, O chamado, ele é universal. Tá, A e vocação, como a vocação ela é específica da pessoa, a pessoa ela vai escolher se ela quer exercer aquela vocação ou não. Às vezes a pessoa tem talento para cantar. Não deixa de ser, entre aspas, uma vocação. Né? Embora nós falamos que não há um ministério. Mas ele quer se dedicar a pregar, a orar, a outras coisas. Ele tem um talento natural que muitas vezes ele não vai usar, não é? E vice-versa. Às vezes a pessoa tem uma boa palavra, eu conheci um irmão que ele tinha uma boa palavra, ele era um bom pregador, mas ele queria, o negócio dele era ministério de louvor, e ele é mulher. A gente pode falar E ele que- matou o ministério dele na palavra porque ele teimava em seguir E isso, por outro isso caminho. influencia alguma coisa na salvação dele? Não. Não. É mais ou menos... Por quê? A gente pode dizer Porque que... a vocação, desculpa cortar, Douglas, é algo que você tem que fazer, não é pra si, é o servir o outro. Sim, mas Por faltou uma exemplo. resposta bíblica. Por exemplo, Repete de novo? trazendo um pouco pra gente. Quando a pessoa foge da sua vocação ou não faz, isso implica alguma coisa na salvação dela? A gente pode usar o exemplo de Jonas. Ele fugiu. Sim. Mas eu tô, Só tem um que ele versículo, se- tem um versículo bíblico. Seria algo sobre a coroa mais pra frente? Deixa eu ver. Tá, pode Olha, ser. das minhas colinhas. Não, a coroa tem a ver com recompensa, Não, né? gente, Tem a ver então, com não, salvação. eu fiz a pergunta porque na verdade é o seguinte: pela graças Ah, sois salvo mediante a fé. Isso não vem de nós, né? Então, mesmo que a pessoa não faça nada para o Senhor, isso não vai Não. Não. agravar a Nela salvação não. dela. É isso que eu quis dizer. É. O que implica que às vezes é igual a gente, voltando à parte de missionário, às vezes Deus chamou você para ser missionário para uma pessoa em específico. Se você fala e Deus fala, vai lá e fala com aquela pessoa e você não vai, é a última chance daquela pessoa, talvez. É uma coisa que você foi incumbido de fazer. Teve uma irmã que me confidenciou esses dias, eu não vou citá-la por questão de ética, que Deus incomodou ela a falar de Jesus para uma conhecida dela. Ela resistiu a isso, a mulher foi para o sítio, chegando lá passou mal e veio a falecer. E ela falou assim: irmão, se Deus não preparou outra pessoa no hospital ou lá no sítio para falar de Jesus para ela, eu fui a última chance dela conhecer Jesus. Essa moça essa irmã que recusou a fazer isso, ela corre em risco, ela põe em risco a salvação dela? Não, porque, vamos dizer assim, Fábio, você tem quantos anos? 46. Quantas vezes vieram falar de Jesus para você? Inúmeras. Talvez ali na última vez era a última chance que Deus estava te dando, não significa que você ia aceitar. Sim. Na verdade, eu estou fazendo essa pergunta para vocês, Né? porque a resposta a gente sabe, não é? Que a gente não é salvo pelas nossas obras, e sim pela nossa fé. Na Mas, verdade, isso, as obras, elas mas são é fruto importante disso. exercer, né? Isso sim. Isso, justamente. Sim, nós temos que exercer. É. Só que não quer dizer que a pessoa, porque de repente nós estamos falando aqui, tem uma pessoa lá com 90 anos de idade que ficou 70 anos dentro da igreja, nunca falou de Jesus para ninguém. Mas ela sempre foi uma pessoa dedicada, sempre orou, Sim. sempre buscou e tudo. Mas ela talvez até tinha a vocação, mas ela não foi. Ela tímida, alguma coisa, ela não foi. Ela não vai pro foi inferno por causa acompanhado disso, também, não. sendo que ela Justamente, serviu a Deus fielmente a vida toda. Não é? Posso dar um exemplo? Vamos lá. Talvez não seja encaixado nesse momento, mas o jovem rico poderia ser encaixado nesse exemplo. O jovem rico ele recusou a salvação, então, né? Aproveitando aqui, Gil, evangelista Gilmar, sobre chamado e vocação, qual que é a diferença entre os textos de Isaías 6, versículo 8, e Efésios 4, 11 e 12? Então, Isaías, Deus, embora o profeta Isaías ele estava tendo ali uma experiência com Deus, quando Deus faz a pergunta, que é uma pergunta, lógico que é uma pergunta retórica, né? Que Deus fez a pergunta para Isaías ali, já esperando que Isaías ia Sim. aceitar. Mas olha a pergunta que Deus faz. Deus sabia da resposta de Isaías já? Antes mesmo dele abrir a boca?
Ah, com certeza, né? Com certeza. Foi Sim, a né? coisa que eu falei, a pergunta é com retórica. certeza, Deus perguntando, sim, sabendo justamente. Que Isaías ia aceitar. Mas Deus, ele faz essa pergunta, ó, quem há de ir por nós? Isso. Né? Então, isso nos dá a entender o quê? Que Deus, ele espera que as pessoas estejam atentas ao Dispostas. chamado, estejam dispostas a Dispostas, atender o chamado. aptas. Né? Então, eu acho que a grande diferença está aí. Nesse caso, Deus fala, ele não faz a pergunta direta para Isaías. Por que ele não fez a pergunta direta para Isaías? Isaías, você quer ir por mim? Não, Deus fala, quem há de ir por nós? Ele faz uma pergunta Ele genérica. meio que jogou no ar, né? Pra ver Isso, quem... ele joga no ar. E aí Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Tinha acabado de ter uma experiência Aí com mostra Deus. a vontade, né? De servir, E o de interessante é que se nós lermos o texto anteriormente, nós não sabemos se Isaías estava sozinho, se foi só ele que teve essa experiência, né? Se foi só ele que teve essa visão. Nós sabemos que Deus fez um chamado ali e ele especificamente se propôs. Então, se nós formos analisar só com base nesse texto e na forma que foi chamado, talvez ele não estivesse sozinho ali, porque era no templo, não foi no templo que ele teve experiência? Então, o que acontece? Agora, já em Efésios 4, versículo 11 e 12, Paulo vai dizer o quê? Que Deus, que pastores, mestres, profetas são dados à igreja para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Então, aqui ele está dizendo já diferente. Aqui Paulo está mostrando que ele separa especificamente algumas pessoas para ministérios específicos. Sim. Diferente do caso de Isaías, que Isaías foi chamado para todo o povo. O chamado de Isaías, se você for ver, ele é semelhante ao chamado de Paulo. Só que Paulo tinha povos específicos para ir, mas ele foi chamado a anunciar, Certo. não é? Certo. De uma forma genérica. Já Efésios, ele vai mostrar que o Espírito Santo, ele prepara pessoas para chamados específicos. Certo. Tá. Para pastor, para mestre, para profeta. Hoje é individual, né? No caso, aquele dia se concentrou tudo em Isaías. Sim. Agora é Isaías individual, cada um realizou vai ter... cura, como por exemplo do rei Ezequias, né? Ele exerceu um ministério de profeta mesmo, porque o profeta ele tinha várias atribuições, né? Ele pregava, ele falava, ele entregava profecias, ele anunciava, Deus usava ele na cura, né? De uma forma diferente como é usada hoje. E já no caso aqui de Efésios, Paulo está ensinando que existem chamados específicos. Tá, já que existem chamados específicos, Douglas, que está descrito em Efésios, pode uma pessoa, a vocação específica no caso, pode uma pessoa exercer uma função dessa sem ser chamado por Deus? Como o pastor, como o evangelista que está escrito em Efésios? Não. Você acha que não? Não, Deus tem que dar... Você tem que ser chamado por Deus, você tem que sentir no seu coração e aceitar Cristo. Aí sim, aí Deus vai começar a trabalhar no seu coração. E aí dali você vai começar a desenvolver. Porque que nem tem que ter alguém, que nem o pastor chega pra mim e fala: Douglas, a partir de hoje eu vou passar você para auxiliar. E aí eu tenho que, dentro da função de auxiliar, começar a crescer, trabalhar, estudar, para eu poder descobrir a minha vocação certa. Se eu vou ser um pregador, se eu vou ser um músico. Então, eu acho assim, para você conseguir a sua vocação de pastoreio, você tem que, na minha opinião, tá? Depois os senhores podem falar, que o Gilmar tá querendo coçando aqui, ó. Mas na minha opinião seria isso. Não, mas é isso, é por isso que eu joguei isso no debate. Entra um pouco no que foi falado no sábado, né? Que como você vê como as coisas, que Deus faz as coisas perfeitas, né? Ele primeiro prepara aquela maquete, né, que a gente comentou. Olha o Anderson aí, tá vendo? Primeiro ele prepara aquela maquete. Tá vendo? Ele prepara aquela maquete e depois ele faz aquele cenário e depois ele começa a colocar os seus... Sim, que lá em Gênesis ele começou a preparar a maquete. Se alguém por si próprio se intitular pastor, eu acordei hoje, me deu vontade de eu abrir uma igreja na frente da minha casa, que eu tinha uma portinha lá. Eu posso. Eu acho que o que o Fábio foi... Entendi. E agora, eu virei agora, pastor por si próprio. Agora entendi. Agora ficou melhor a pergunta. pergunta. Posso ou não? Posso. Por que não? Pode. E se eu... Tá. Esse é um assunto polêmico, né? Eu Olha posso só. pregar, eu posso fazer um monte de coisa, mas o Espírito Santo vai estar aqui? Então, mas espera aí. E aí aquele texto que E se é uma pregação de um pastor desse, a pessoa aceitar Jesus e ele batizar,
vai aceitar, a pessoa será salva e vai ser batizada? Lógico. Sim. Mas Com o certeza. errado, Com certeza, o óbvio errado que aqui sim. quem que é? Justamente. Mas não, eu acredito Porque assim, hoje não nós há não temos erro. pessoas Ô, Gilmar, virando bispos, apóstolos e tudo mais. Eu acho que o Gilmar vai lembrar, Vão debatendo vai aí. lembrar mais o versículo, quando os discípulos saem e ele vê pessoas expulsando Exatamente, demônios eu tava lembrando. em nome de Jesus. Justamente. Então aí Jesus falou que não é contra nós, E é isso por nós. justamente. Eu penso nisso, eu acho que está aqui no estudo também, aqui, mas eu não vou procurar porque eu estou com preguiça, é mais fácil no celular. Aqui em 1 Timóteo 3 diz o quê? Que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Pronto. Sim. Aqui, ó, é o versículo 1 ao 1 Timóteo, versículo 1 ao 16, deixa eu só ver aqui, ó. Timóteo 3. Gente, a Bíblia que eu abri aqui não tem nada a ver. 1 Timóteo, capítulo 3. Enquanto o Nossa, Gilmar primeiro. procura aí, é o que eu quis dizer, porque pessoas, hoje em dia, o cara abre uma igreja, Isso aqui é o- se diz pastor, amanhã ele se diz bispo, apóstolo, e Então. quem que pode ungir alguém apóstolo? Pra Olha você esse ver. texto, ó. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, ó. Esta afirmação é digna de confiança. Quer dizer, é uma palavra fiel que Paulo está fazendo aqui a Timóteo. Ó. Se alguém almeja o cargo de episcopo, ou de bispo, ou episcopado, como em Isso. algumas versões, está desejando uma excelente obra. E aí ele vai colocar alguns requisitos aqui. Ó. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser dado ao vinho. Então, o que acontece? Está dizendo aqui que a pessoa pode almejar. Ela não tem a vocação, ela não teve o chamado, mas ela deseja exercer a função. Deus não está proibindo. Paulo está dizendo aqui que Deus não proíbe. Entra um pouco, Gilmar, não cortando o assunto, aquelas pessoas que elas moram em aldeias. Voluntária. Ela mora em aldeias. De repente vem uma pessoa que vem para um lugar que tem um conhecimento da palavra, a pessoa se interessa, aprende, e de repente ela tem que voltar para aquele lugar. O que ela vai fazer? Ela vai ensinar, ser o pastor daquelas ela vai ser o pessoas. pastor daquelas pessoas. Talvez ela não foi chamada especificamente, mas ela, né? Gente, essa questão de chamado, ela é muito complicada porque entra uma situação. Como que você sabe do seu chamado? Foi o profeta que falou? Você sonhou? Você Deus, sentiu? apareceu um anjo para você e falou assim: Não temas. não temas, você vai ser profeta. Acho que a O- maioria das pessoas não foi isso. Eu A acho pessoa que foi se direcionando para aquilo. Eu tenho, Então, eu tenho que, como o cantar. Tem gente que nasce cantando, nasce sabendo cantar, e tem gente que aprende, tem gente que se dedica, dedicação. e aí entra aquela questão: essa pessoa que se dedicou e estudou, não tem validade dela com a pessoa que nasceu com o talento natural? Tem, Às vezes ela vai cantar melhor. E se, Então- se for para analisar, ver a pessoa que já nasceu com o dom não dá tanta importância, não dá tanta, tanta A dedicação. pessoa às vezes tem a vocação, tem o chamado e a vocação, ela não se dedica tanto quanto a pessoa que almeja. Lógico que daí ela vai ter que se enquadrar no que Paulo fala aqui, mas ele está falando aqui bem claro: se alguém deseja, se alguém almeja, quer dizer então que não é uma coisa que Paulo, só o chamado específico. Mas Paulo, conta. Paulo já tinha sido separado por Jesus desde o nascimento? O que Então. vocês acham? Não, eu não acredito. Porque se ele não dá ouvidos à voz de Jesus lá no caminho de Emaús, Isso, que eu tô de botando, Damasco, o que tinha acontecido com ele? gasolina, fogo na lenha, justamente isso. Paulo já tinha sido separado por Jesus antes do nascimento. E aí? Deus som dos corações antes de nascermos, né? Sim. Então, Mas como você me explica que se Paulo tinha sido já preparado por Jesus antes do nascimento do Paulo, sendo que Paulo perseguiu, matou um monte de cristão? Eu acredito que não. Porque até mesmo entra o livre-arbítrio da pessoa, né? Ele Lógico. escolheu aquilo lá porque ele escolheu. Lógico que ele era um homem que entendia das leis, né? Ele era um homem sábio, mas ele escolheu aquilo lá. E de repente, no meio do caminho, porque até a palavra fala que ele estava no caminho, né? Ele estava no Isso, caminho ali. Justamente. Então as coisas E não matar mais cristão. Isso, as coisas aconteceram a partir do caminho ali. Então não conta a história para trás, conta a história daquela parte para frente. Mas tem alguém na Bíblia que Deus preparou desde o nascimento? Sansão, Sansão, Davi. Davi. O próprio Jesus, né?
Então, por que eu estou fazendo essa pergunta? Então quer dizer que existem casos Sim, e casos. sim. Aquilo que a gente sempre diz, gente. Tem casos que nós citamos que acontecem, e as pessoas pregam muito isso de forma genérica, mas tem coisas que são exceções. Por exemplo, eu dei um ensino aqui sobre unção, alguns dias atrás, algumas quartas-feiras atrás. E eu citei o exemplo de Davi. Todos os casos de unção no Antigo Testamento são casos do quê? De simbolismo, são atos de... Como que foi o termo que nós usamos? São coisas... Igual quando você tem uma formatura, alguma coisa... Mérito, honra. Não. Tem um protocolo ali. É uma coisa protocolar, é uma coisa cerimonial. Cerimonial. Você entendeu? A unção era algo cerimonial. Só que o caso específico de Davi fala que quando ele foi ungido por Samuel na casa do seu pai, ele foi cheio do Espírito Santo a partir daquele momento. Sim. Então, não era regra. Quantos reis e outras foram ungidos durante a história? Mas o caso de Davi, ele foi cheio do Espírito Santo. Então, são exceções. Sim. Muitos casos na Bíblia são exceções. Olha, Deus vocacionou você, Anderson, para ser profeta. Mas o Douglas buscou em oração que ele queria também o dom de profecia. E Deus vai conceder. Porque o Espírito Santo, ele concede. Ele, lógico que ele concede, ele separa cada um conforme ele quer. Mas se a pessoa buscar, a pessoa vai receber também. Por que não? A pessoa está querendo se aprimorar na obra. Assim como tem pessoa que às vezes tem a vocação e nunca busca na vida, não tem interesse daquilo. E aproveitando sobre chamado e vocação que o Gilmar citou agora, existe um preço a ser pago se alguém negar a chamada de Deus? O que vocês acham, Douglas? Sim. Jonas é o maior exemplo, né? Todo mundo lembra. Todo mundo lembra do coitado do Jonas. Eu vou no Jovem Rico também. Vamos lá, é isso. O Jovem Rico, em Marcos 10, 21, 22, vai dizer que ele foi chamado, né, para seguir a Jesus. Ele vira as costas porque os bens dele valia mais do que... Pesou mais na balança. Pesou mais do que ele deixar tudo e seguir a Jesus. E ele perdeu a salvação que estava ali na mão dele. Estava na frente dele. Jesus passou, foi embora e ele ficou. Então vamos lá. Então, ele perdeu a chance de ser salvo. Justamente. Mas agora eu vou refazer a pergunta. A pessoa que negara a vocação que Deus deu para ela, que Deus preparou ela para ser um obreiro da casa do Senhor, e ela se nega a atuar dessa forma, ele sofre alguma repreensão de Deus? Sim, Jonas é o maior exemplo. Ele teve disciplina de Deus. Ele não negou de ir para Nínive por medo de virar espetinho, né? Porque tem as teorias que falam que o pessoal de Nínive cometiam atos de canibalismo, né? Então ele ficou com medo, por isso que ele temeu e foi pro outro lado. Só que no meio do caminho ele reconheceu e foi jogado ao mar. E ele não deixou de sofrer punição por causa disso. Ele ficou morto por 3 dias dentro do peixe. Certo. E daí, Gil? Só que nós acabamos de dizer aqui que a pessoa que não segue a vocação não interfere na salvação. E aí, como é que fica? Né? Então, para vocês verem como que o tema é polêmico. Pode haver consequências? Pode haver consequências, mas é igual eu falei, existem casos e casos. Porque o que Jesus falou para os fariseus a respeito quando eles falaram, nós somos filhos de Abraão. Mas Deus pode levantar até das pedras filhos. Deus pode suscitar filhos. Certo. Quer dizer o quê? O que Jesus estava falando naquilo ali? A missão era para quem? Era para Israel. Lógico que Israel sofre consequência até hoje. Mas não são todos que sofrem. E o inocente, a pessoa que não tem conhecimento, ele vai sofrer por causa do outro? É igual eu falei. Como que você sabe que você tem um chamado? Como que você sabe que você tem uma vocação? Eu faço essa pergunta para mim muitas vezes. Qual é o meu chamado verdadeiro? Qual é a minha vocação? Porque muita gente falou muita coisa para mim. Mas o que a minha vivência dentro da igreja, o meu esforço, ele me direcionou para onde eu estou hoje. Isso não quer dizer que os dons que eu busquei quando eu me converti, que as coisas que eu deixei muitas vezes de exercer outros trabalhos, invalidou o que eu busquei, o que aos poucos eu fui direcionado a fazer. E foi uma coisa que aconteceu naturalmente.
Então, eu não creio que a pessoa às vezes deixar o caso de Jonas é um caso específico. Quantas pessoas Jonas evangelizou naqueles 3 dias? 120 mil. Mais de 120 mil. Quantas pessoas você pode dizer que tiveram? Porque eu costumo dizer que Jonas, no meu ponto de vista, Jonas ele foi o profeta mais bem sucedido da Bíblia. Foi uma nação inteira, né? Ele ganhou uma cidade de 120 mil pessoas. Quantas pessoas deixaram de ouvir a palavra de Jeremias, de outros profetas nos tempos do cativeiro babilônico e por causa disso sofreram consequências? Então, Jeremias foi bem sucedido? Não, ele não foi bem sucedido. Porque ele anunciou a destruição e o povo não deu ouvidos. Aí vai Jonas. Porque as pessoas pensam assim, mas o ofício do profeta é profetizar, correto? Aí você vai lá e profetiza a catástrofe. A catástrofe, ela é consequência do quê? Dos maus caminhos de quem está ouvindo a profecia. Só que a pessoa se arrepende, como o povo de Nínive. Aí a catástrofe não ocorre. O profeta ele foi mal sucedido ou ele foi bem sucedido? Bem sucedido. Tanto que depois Porque as ele pessoas fica bravo com Deus, porque Deus falou, o Senhor já me mandou profetizar que eles iam ser destruídos, e o senhor volta atrás nessa palavra? Por quê? Porque eles se questiona arrependeram. Deus. Então, o que acontece? Essa questão de vocação, de chamar de coisa, as pessoas olham muito para o que, mas Deus mandou o Anderson vir aqui entregar uma profecia para mim, que se eu não me arrepender dos meus maus caminhos, eu não vou morrer. Eu vou morrer se eu não me arrepender. Tá, aí passa 40 anos, eu tô aqui dentro da igreja. Quer dizer que a profecia não foi Deus que falou para ele, mas eu me arrependi? Hoje eu sou um evangelista. Se de repente amanhã eu decidir mudar, não deixei de ser crente, é lógico, vou continuar crente, fiel a Jesus. Quer mas jubilar. eu chego no pastor e falo assim, a partir de hoje eu renuncio a ser evangelista. Eu quero apenas sentar no banco e assistir o culto. Não que isso seja um demérito, mas eu vou sofrer alguma punição com isso? O que os irmãos acham? Eu acredito eu acho que não. que vai perder a oportunidade, né? Oportunidade eterna, igual Esther. Um exemplo, a oportunidade que ela teve foi o quê? De ser rainha e trabalhar ali com o rei pelo povo de Israel. E em Esther 4:14 fala, se você se calar, Deus levantará outro. É uma oportunidade que era para Esther. Deus deu para Esther. Mas se ela falasse que não queria igual o senhor, não quero mais, Deus ia dar para outro. Ela ia perder o galardão mas dela. então, aquele Por isso texto que que diz... eu ia falei entrar de justamente casos, nisso, nas casos, coroas. Sim, casos. aquele... Você tava lutando para ganhar a sua coroa Sim, de ouro. sim. De Deus joia. quer te dar a coroa, Justamente. Você Tá. parou pra você. ali, Tá, você vai ganhar uma menor. certo. Você O parou na de Douglas, madeira, então, ficou na citou 1 Coríntios 3, que Isso. fala do galardão. Justamente. Eu vou apenas receber um dano ao receber o meu galardão. Gente, porque Porque você nós parou, acabamos você tá de... salvo. Você não fez nada de errado. Você não apostatou, você não fez nada. Mesmo eu abandonando aquilo, a Não, vocação você não que vai Deus estar me dentro deu. da igreja? Porque Deus, gente, Você não vai Deus estar ouvindo a respeita o palavra de livre-arbítrio Deus? nosso. Eu acho que bom não é, né? Sim, Mas não eu é acho bom. que não... Deus te colocou com uma vocação para você levar a palavra, transmitir a palavra, ganhar almas através da Eu vou na palavra linha- e evangelizar Vamos todo citar um mundo. caso polêmico? Vamos lá. Sansão. Sansão foi levantado como juiz em Israel, não é? Lutar contra os filisteus. Aí tá lá Sansão lutando contra os filisteus, tudo, e Sansão começa a se desvirtuar ali. Sempre Tinha algumas coisas que aconteceram na vida de Sansão que foram preparadas por Deus, obviamente, porque o texto fala isso, né? Como o casamento dele com a Filistia, com a Filisteia lá, e Deus preparou aquilo para que porque Deus queria caçar a ocasião para que Sansão entrasse em guerra contra os filisteus. Então precisava ter um motivo, por isso que ele... Só que o que acontece? Sansão ele vai se desviando de tudo. Ele vai lá, ele come o mel do leão, ele não podia tocar em cadáver porque ele era nazireu. Ele vai e passa no meio da vinha, ele não podia passar porque ele era nazireu. Se você for ver o voto do nazirado, como já foi ensinado aqui, tinha tudo isso. Aí Sansão vai lá, é capturado, revela o segredo que ele não podia revelar para Dalila, tem o seu cabelo cortado, seus olhos arrancados e sua força perdida. Por quê? Porque ele negligenciou o chamado do nazirado dele, que era o voto de nazirado dele. Que ele não fez, foi fica imposto a impedido ele. de Deus cumprir o propósito, né? É, O propósito final ali, sim, né, da história. Só né? que o que acontece? Lá no final ele se arrepende, correto? O cabelo dele volta a crescer e o que ele faz? No final da vida dele ele matou mais do que durante todos os 20 anos que ele julgou em Israel. Só do período que ele foi juiz foram 20 anos. Então, aí o evangelista Fábio tem um propósito. Ele para. Fica 10 anos parado, como eu fiquei 3 anos parado. E aí, de repente, um belo dia ele acorda, mas eu estou com vontade de voltar para a estrada.
fiquei aí 2, 3 anos parado, 5 anos parado. Ora, Senhor, e Deus não vai aceitá-lo? Com certeza. Deus não vai Elias. deixar Ele pode, eu acho- Elias não É, fugiu? eu tô falando, Elias não ele se parou escondeu na por um madeira, tempo? Elias se escondeu na Ele poderia caverna. subir para prata, ele parou na madeira e ficou na É, mas madeira. você tem que ter consciência E que aí você está ele vai voltar atrasando e o seu vai continuar propósito. ali. A Isso. pessoa tendo sim, mas consciência. Aí gente, vai ficar ali. porque se Deus ele impor isso para nós, olha, quer ver, eu vou levantar mais polêmica. O que Jesus orou lá no Getsemane, gente? Pois é. Se possível for, aparta de mim este Nós cálice. temos um exemplo dele isso. Se Jesus ele chegou a esse ponto, embora ele diga, porém seja feita a tua vontade, não a minha, gente, o lado humano ali falando, o lado carne ali, sabendo do sofrimento que ia enfrentar. Gente, você acha que Deus ele vai, você está cansado, você trabalha, você tem um monte de coisa, e você para por um tempo, Deus vai jogar um monte de consequências, às vezes a pessoa está parando porque ela está quebrada, Não, consequência não porque ela tem. está desgastada. É que nem eu falei, ela vai parar, vai ter a chance de crescer um pouco mais. É, até Quando só que vocês citaram Elias, o que Deus fez? Deus não mandou os corvos Não, lá para é carne e exatamente o que eu ia alimento falar. para reforçar as Ele energias dele de cansou, novo. desanimou, ele parou. O que Deus fez? Opa, vou lá, vou tratar dele até ele se recuperar e seguir o caminho de novo. Sim. Agora, então, E ele não não é porque deixou a de ser pessoa filho parou de Deus. porque ela não deu ouvidos Nenhum ao momento. chamado que Deus vai deixar de tratar com ela, porque é uma alma, gente. Jesus morreu para como a a nossa gente salvação, diz, né? Até Então, porque vocês não Deus vai já tem ter. o plano eterno dele. Ele nos Consequência, convida a também não vai deixar cooperar, de para ser a gente salvo. ter parte Sim. no propósito dele. Gilmar, mas a parte que o evangelista Fábio falou, tipo, ele vou parar. Eu sou evangelista e vou sentar no banco. Mas aí você está sentado no banco. Só que quem para e não exerce como corpo de Cristo, ele corre também um risco ali, né? Mas é como eu falei, ele para, de repente lá na frente ele retoma de novo. Não, Se sim. entendeu? retomar. Mas eu acredito que não, Aí não, seria não vai. Eu não sabe por quê? Apostatação, não é? Eu acho que Mas apostar, João, é abandonar a fé. Esse que eu estou citando, ele não abandonou. Ele quis dizer que ele parou e sentou no banco. Parou. Então, só Ele um parou de parênteses, exercer ele está dentro de abdicou igreja. do seu vocação do dele. seu cargo. Da sua vocação, do seu cargo. Não, Aí Deus entra- vai abençoar do meu Aí lado. não entra tem na uma- linha que o evangelista Gilmar falou. O cara talvez está passando um momento ali que Por que a pessoa- seria por que as bom pessoas todas as pessoas que entender o momento ali, ele dá aquela E- tirar o pé do acelerador e dá aquela. Então, como vocês resolvem um versículo de Lucas 9, 62? Vamos procurar Lucas 9,62. Lucas 9, 62. Vai. Mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. E agora? Eu anotei uma frase que fala um pouco sobre isso. Fala que fugir do chamado não tira a soberania de Deus. O plano de Deus vai correr do mesmo jeito. Mas rouba de nós a alegria de participar do seu plano. Que ele, igual eu falei, ele nos chama a cooperar. Sim. Tipo assim, evangelista Fábio, meu plano é esse. Você quer participar? Você quer ter uma pontinha no propósito? Você fala, não quero. Fala, então beleza. O evangelista Gilmar, o senhor quer? Você quer dizer então que quando um nega a sua vocação, Deus automaticamente prepara outro para suprir aquela falta? Sim, porque o ministério tem, o plano de Deus tem o tempo é curto para Deus cumprir o propósito dele, digamos assim, porque os planos dele estão correndo, o relógio está correndo. Tá, vamos analisar o contexto aqui. É Jesus está isso, falando para Gil. quem? Jesus está falando ali para discípulos, correto? O que é se colocar a mão no arado de que Jesus estava falando? Vamos lá. Conta para nós. Seguir, né? As boas novas que Jesus estava anunciando. Certo, Então ali não era só para quem era discípulo, para quem era obreiro, ele está falando ali para todos. certo. O que é o olhar para trás? Abandonar a fé, abandonar Olhar para o- trás, saudade gente. do Você mundo. colocou a mão no Justamente. arado. Ele está falando ali num contexto onde tinham pessoas que moravam numa área agrícola. É a mesma coisa de eu dizer pro Anderson. É trabalho, aquele que aquele que, se você entrar no caminhão e der partida e tocar para frente, você não pode ficar olhando para trás para querer dar ré no caminhão. Você tá entendendo? Você entendeu? Ó, o que é isso? Você voltar de onde você saiu, é olhar para trás. Porque você colocou a mão no arado. Você começou a seguir o caminho do Senhor. Ele não está falando aqui de trabalho especificamente. Ele está usando uma metáfora de quem está trabalhando usar- numa área agrícola para
Então, as pessoas entenderem que uma vez que elas começam a seguir a Cristo, elas não podem voltar Vou atrás. usar Igual um exemplo, Judas. o evangelista Fábio. Não, o Judas é um caso diferente. Judas é mais polêmico ainda, João. Não é O nem... evangelista Acho que- Fábio teve uma banda, tocou pagode. É a mesma coisa, hoje ele botou a mão na arada, ele tá aqui dentro, ele tá evangelizando, ele tá pregando. E ele pegar e falar, não, vou montar a banda de novo, eu vou pra igreja e toco a E banda. toca o- O pagode. É mais ou menos isso, ele tá olhando pra trás, ele Pagode. deixou a vida dele pra trás, não é? Eu creio que seria mais ou menos isso. Eu posso estar errado, o evangelista Gilmar? O senhor que é mais... eu acredito que esse olhar para trás seria mais esse contexto de Que- você misturar a sua vida com as coisas Justamente. mundanas, voltar a práticas mundanas Que e se querer ele já ficar na abandonou igreja. aquilo, né? E agora ele tem uma nova vida, uma vida com Cristo, e ele vai lá, E eu vou ele voltar vai de novo. voltar às práticas antigas. Ou você nem abandonar, você aceitar Jesus e continuar fazendo as duas junto. Eu... Que foi isso que o Douglas quis dizer. Mas Para por um tempo e depois volta à prática Então, antiga. eu tenho... Então, mas se olhar para trás, você corre um risco, eu acho. Porque. Sim, mas esse olhar para trás não é relacionado a você parar a sua vocação. Aí tá falando, eu acho que num contexto mais profundo, que envolve a salvação mesmo. Certo. É igual quando fala da mulher de Ló lá, que ela olhou para trás. Quando ela olhou Por para que que ela trás olhou pra ali. trás? Ela tá olhando para aquele. Esse é um contexto mais profundo ainda. Ela tá olhando para onde? Para Sodoma e Gomorra, que cidades que estavam sendo destruídas por causa do pecado. E o anjo falou: ó, vocês vão embora, Não olha para pra frente toda a vida, não olha para trás. Deus tirou eles de lá, né? Não olha Tirou, pra... não olha Já para tirei trás. daí, vocês não vão e olha pra trás, não. Ela para e olha para trás. O que ela sentiu no coração ali? Saudade da cidade. gente. Deixar, né? O povo de Israel Saudade quando da saiu do velha Egito. vida. Então é um contexto que tem a ver com a salvação. Saudade da velha vida. E eu posso, justamente posso isso. O deixar povo de outro... Israel também. E quando uma pessoa que era da... Eu vou dar um exemplo assim por cima. O rapaz era da igreja não, perdão. Ele era de origens africanas, ele frequentava origens africanas. Religiões afro. Religiões afros. Ele foi para uma igreja, se converteu, já estava bem, estava lá em cima, assim, entre aspas, tava, se não me engano, ele era diácono. E aí ele pega e volta para a religião afro. Se desviou. É mais ou menos isso. Ele olhou para trás. ele- Apostador. É justamente isso. É Ele isso olhou que eu pra tô querendo trás. Ele mostrar. olhou para trás. Ele olhou não- pra trás não- e é falou, diferente "Opa." do exemplo do Fábio que falou: ó, eu tô aqui, hoje evangelista. De repente eu chego aqui e falo: ó, pastor, eu não quero ser evangelista mais, eu quero ficar lá no banco. Ele só colocou ouvindo. apenas Tô uma dando um exemplo vírgula que essa no... pessoa eu conheço e ele era pode- pessoa de dentro da igreja. Sim, eu conheço casos de gente que chegou ao pastorado e hoje volta para trás. Infelizmente. Então o que acontece? O exemplo que o Fábio citou não é uma pessoa que olhou para trás. É a pessoa, como o pastor pregou domingo, a pessoa que encostou, deu seta, encostou no acostamento ali e ficou com o alerta ligado, parado. Ainda até ele brincou com o Anderson. O Anderson já ligou a seta, já tá voltando para a estrada. Não foi que ele brincou? Que ele como citou. Eu estava no acostamento. Você tava. Voltei para a estrada. Eu acredito que o exemplo que o Fábio falou, deixou de exercer o ministério, a vocação, deixou de exercer. Ele parou de exercer a função para a qual ele foi chamado. Ele não olhou para trás, né? Pode ter consequência? Pode ter consequência sim, como foi citado aqui várias coisas. Mas ele não é que a pessoa olhou para trás, ele não foi para o mundo, ele não virou ímpio. Porque igual entra no mesmo caso da pessoa que teve um chamado para exercer o ministério e ela apostatou do ministério dela, ela abriu mão do ministério. Você está numa empresa, você é chamado a uma promoção. Fábio, você quer ser gerente do posto? Fábio pensa, falta 5 anos para me aposentar. É muita 5, 6 anos pra me burocracia, aposentar. muita Eu vou cobrança. ficar mais nervoso, gente me ligando fora de hora, tudo, eu quero estar na igreja, servir a Deus. Eu não quero. É o momento que ele tá Ele vivendo. vai perder não o quer, né? emprego por causa disso? Ele vai deixar de ser um bom funcionário por causa disso? Não, ele abriu mão daquilo ali porque ele tinha interesse. Porque ele pode perder a oportunidade de chegar a ele uma vai perder a diretoria. oportunidade de crescer A ali função dentro. dele vai pessoa continuar a mesma, o salário dele vai continuar o mesmo, mas às ele vezes vai a ter a pessoa- mesma E vai ser mais amizade com todo mundo. difícil para ele receber Pode outra acontecer, oportunidade de crescer. Mas esse não também não atrapalha de lá na frente ele aceitar. Não, só né? vi- só futuramente dificulta. ele pode exercer. Por exemplo, lá na empresa onde eu trabalho, um rapaz lá foi oferecer para ele o cargo dele ser supervisor do setor. Ele não quis. Aí, quando surgiu outras vagas dele subir o cargo dele, ele foi o último a colocado. Ou seja, ele não é que ele perdeu a chance, Ele foi, perdeu o tempo, né? Ele ele foi perdeu o jogado tempo. pro fim da fila. Ele foi Eu jogado acho pro fim que é da o que fila, acontece com a porque gente. vai demorar mais para ele conseguir crescer, porque deram a oportunidade para ele. Ele falou, não quero. Ele ia subir mais de um cargo. É um assunto polêmico porque nós temos que entender, gente, que nós estamos no tempo da graça. Aí nós temos que voltar lá no que o evangelista Fábio falou. Pela graça sois salvos, mediante isso a fé. mediante a fé, isso é dom gratuito de Deus, não vem de vós, porque
a salvação não é pelas obras, para a gente não se vangloriar e tudo. Então, se eu entender nesse versículo que eu sou salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, se eu achar na minha cabeça, se eu entender que se eu parar, ou se o João, ou qualquer um dos irmãos que está aqui, parar ou recusar o chamado de Deus para uma obra específica, ele vai perder a salvação, então eu estou atribuindo a salvação que só vai ser salva aquele que trabalhar na obra. Isso. E a pessoa que não Por tem... indulgência, né? A pessoa que não tem, ela não consegue descobrir a vocação dela. Como eu já citei aqui, a minha vida me direcionou para uma vocação que lá atrás eu não achava que eu tinha. Nós tem um exemplo aqui do nosso pastor, né? Ele trabalhava na obra, né? No campo, né? E ele parou ali, né? Ele chegou Parou até por um tempo. Sim. ali. E hoje ele está aqui, né? A gente está Tá seguindo, cultuando, tá servindo a Deus é. junto. É, porque tem uma frase secular, às vezes é melhor você dar um passo para trás para conseguir dar 2 para frente depois. Sim. Tem hora que você tem que... Gente, tem hora que nós temos que recuar. Aí nós entramos... Tem hora que você tem que recuar. Você está fazendo, você está batendo no malha, como diz assim, você está malhando ferro frio, você tem que recuar, se afastar. Para você conseguir observar olhar o entorno Isso. do que você está ali, olhar com o olhar de quem está de fora, para você se corrigir e pegar o trilho de novo. Já vamos partir para a nossa finalização, aproveitando essa pergunta, essa questão do Gil. Como descobrir a nossa vocação? Chamados, todos temos, porque a morte de Jesus Cristo, ela fez um chamado para toda a humanidade. Não foi aquilo? Ele morreu por todos. Porém, só serão salvos aqueles que forem até Ele. Não é isso? É. E agora, como descobrir o nosso chamado? Há alguma forma de descobrir o nosso chamado? Ou isso vem exclusivamente de Deus? Eu vou Acho que abrir a um versículo primeira aqui. de todos, só cortando o João, eu acho que já adiantando, é a oração. É o que eu ia falar. que o Desculpa, João, mas é a é resposta. Jeremias. A oração vai nos abrir o caminho, vai nos mostrar, abrir os olhos espirituais e tudo mais. Em Jeremias 33:3 fala, é o 3, isso. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Contextualizando, clama a mim e responder-te-ei. Você quer saber? Pergunta. Exatamente. Olha aí o João, que bênção. Eu Meu sabia Deus. que o João ia Eu ser uma sempre- bênção eu no sempre quis no ter um filho assim, eu queria- podcast de hoje. E daí, gente? O que vocês acham? Não, perfeito, eu acho que os dois foram perfeitos, porque o primeiro é a oração, né? E o segundo, do meu ponto de vista, é estar disponível como Isaías. O que Isaías falou quando ele observou o chamado? Eis-me aqui. Ué, você tem que chegar diante de Deus, Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim, envia-me a mim. Aí Deus vai te direcionar, mostra para mim a minha vocação, mostra para mim o meu chamado. Talvez Deus vai aparecer um anjo com 16 asas de cada lado, coroa de ouro pegando fogo para falar com você. Você vai ser um pastor, Às você vai ser um vezes evangelista. E às vezes não vai Às acontecer vezes vai nada. sentir. A sua vida vai tomar o rumo que Deus quer que ela tome. Ó, Ô, em Gilmar, O negar a si mesmo também faz parte, né? Sim, Tomar ué. a sua Se eu cruz, quero servir a Deus, eu tenho que negar as minhas aspirações eu pessoais. Eu tenho que tenho- deixar. Não é negar, você tem que deixar elas em segundo plano. Para eu jogava bola e eu tinha um grupinho do futebol, né, pra gente saber de que a gente ia jogar bola e tal. E eu vi que isso não tava me levando a nada. Esse grupo aí tava trazendo mensagens que não condiziam comigo. Já não abria, já ficava para aquelas que não abrem, sabe? Já fica no arquivo do celular. Não abria, tinha fotos que não convém. E eu vi que nada disso estava me sendo benéfico. Isso é um dos exemplos, tá? Do nada, eu decidi excluir, sair desse grupo e também não vou mais jogar bola porque não condiz comigo. Chego lá, tem palavrão, tem lances que, infelizmente, nós, assim, que somos São errados. evangélicos, a gente quer seguir um caminho, eles querem seguir outros. A cerveja no meio daquilo, a pessoa fica fora de si. E a gente, como o pastor mesmo fala, onde eu Razão, perde o justamente, senso. como é que eu vou estar perto de alguém que não, né? Isso, Até ele usou o senhor para isso. falar o versículo Salmo 1, que o senhor Foi. conhece muito bem, e se o senhor puder falar aqui. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda que não se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então eu digo assim, eu percebi que para mim isso é um negar.
E é uma eu me coisa também abdiquei que daquilo, não tá o me somando Espírito nada. Santo te incomodou. Isso, não tá Porque me tem somando gente nada. que continua no meio e Eu tenho duas porque- crianças e eles têm senha no meu celular, eles usam tudo. Eu não tenho por que esconder nem da minha esposa. E tem coisas ali que eu acho que não seriam legais que a minha esposa visse. É porque mesmo Ou que é um meus grupo que filhos você vissem, não não acessa, abre. que tá arquivado, vamos que alguém chega lá, o que é essa foto aqui no teu celular? Você entendeu? Principalmente nós que temos mulheres com menos de 1,60 m de Que altura, são muito Ó, calmas, que no são amor. calminhas e tudo. Né? Podemos dizer então, Mesma altura minha. Minha mesmo. podemos dizer então que que a gente pode descobrir o nosso chamado, que está escrito lá em Mateus 7:7. Alguém pode abrir aí para nós, Deus? Mateus 7:7 explica bem sobre isso, que nós podemos Mateus 7, descobrir o nosso chamado mas achei. quando nós pedimos. O que vocês acham? Alguém pode ler? Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta será aberta. E eu quero complementar com outros 2 versículos. Certo. Em 1 Pedro 4, 10 e 11. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o, de acordo com a palavra de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. Sim. Então nós podemos pedir a Deus Para nos mostrar? para mostrar a nossa Com certeza. vocação? É isso, Anderson? Podemos pedir? Com certeza. Mas eu penso, é um pensamento meu também, tipo, eu peço que eu vejo pessoas, eu já vi isso, acho que todos aqui acho que já identificou isso também. De você ver aquela pessoa cultuando, que cultua há um tempo, e tá claro que ela tem o chamado. Eu acho que a importância de você estar servindo num lugar, no ministério, que conheça a palavra de Deus, porque ele tem vários sinais, ele tá claro. Ele mas chuta, esse é um dos pontos que eu anotei fazendo aqui, fazendo inclusive. a analogia do futebol, ele chuta com a perna esquerda. Sim. Que ele vai, ou ele é lateral ou ele é meia. Tá claro Não que tem outro lugar, né? tá claro. Aí tem pessoas que ele tem a... Mas aí é aquilo que vocês comentaram aqui antes, gente. Inclusive o evangelista Fábio também falou. Tem que ter quem ensine. É isso Isso porque talvez a pessoa ela faz uma busca. Tem aquela pessoa que busca para ter. Eu vou perguntar a Deus. Que nem o João leu ali. Eu vou perguntar para ele se eu tenho chamado. Mas tem aquela pessoa que ela já faz tudo isso sem uma intenção nenhuma. E Deus, Às vezes já está exercendo Exercendo sem saber isso. determinadas atividades na e Deus atende. determinadas atividades na E igreja. tem se você não tiver Se a uma gente liderança. pedir, Lógico. e- Para a gente Atende, ter uma vocação, para a gente ter Sim. um cargo. Digamos que nosso irmão Fabiano, que está conosco aqui, ele anseia o desejo de ser um presbítero. Ele ora isso para Deus. Deus, eu quero me tornar um presbítero. Eu quero que... Deus aceita? Sim. Voltamos lá no que Paulo fala. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra. Justamente. deseja. Olha que Mas, interessante. igual nesse mesmo versículo fala, tem As regras As ali. regras ó. pra Sim. chegar nesse- Ó, lá em Mateus 7, que eu pedi pro João ler, ele não leu o versículo 11, que eu pensei que ele ia chegar até o versículo 11. Alguém está aberto aí para ler? Sim. Versículo 11? Mateus 7, 11? Se vocês, apesar de serem maus, sabem oferecer boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Pronto. Então, se alguém deseja, não é isso que o Paulo, justamente isso disse, aquele que deseja o episcopado, né, o cargo, não é que o Paulo finaliza o versículo, é a melhor escolha que você tem. Excelente obra. Então a gente pode ter esse desejo. Não é isso, João? A gente pode ter. E justamente isso. Gente, se a gente peça, lhe será dado. Busquem e vocês encontrarão. Se vocês sendo mal, não é isso? Vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais ao Pai que está no céu dará coisas boas para vocês. Então é natural. Você que está na obra do Senhor e deseja fazer parte, trabalhar na obra, ter um cargo, busque e se prepare. Porque para você ser um obreiro da casa do Senhor, tem que ter preparo, tem que estar preparado. É isso? Perfeito. Última pergunta para a gente finalizar, porque o tempo a gente ia fazer 1 hora, já passou. Não passou, Fabiano, disso? O Fabiano deu jóia. Olha só. O que fazer, Gil, para permanecer fiel
a esse chamado e essa vocação de Deus. O que fazer? Alguém? Começa? Do João Vitor. Nossa. Opa! Primeiro é perseverar, mesmo quando não há aplausos. Porque Olha, Meu Deus. o mais que palavra. difícil é você continuar quando ninguém te vê. Quando você é visto, é fácil. Não, o evangelista fala, tá me vendo, tá Pera vendo um o que eu tô pouquinho. fazendo, tô pera, crescendo. Fabiano, não precisa cortar. Só lembra eu que eu vou tirar... Quantos minutos tá aí? 40 minutos eu preciso fazer um corte. Ó, eu bati a cabeça Isso do último aqui, vídeo que ficou tá feio. gravando, né? Qual que é a pergunta? Pergunta de novo. Começa de Ó, novo. eu vou fazer a pergunta. Eu me É bananei, como permanecer fiel ao chamado e à vocação de Deus. É a última e a gente finaliza. Tá, vou Aí fazer no de novo. final, eu só peço pra cada um dar um Tá, eu tô ok, deixar um versículo aí pra gente finalizar. Que já é 9 horas, gente. Nossa. O Anderson daqui a pouco tem que trabalhar. Não, hoje é folga. Ah, então Então, vamos hoje lá. eu folgo Já junto- tô junto 3 horas da manhã. O Fabiano vai ficar até 3 horas da manhã ali no som. Galani, vem aqui buscar Eu também, Ah lá, eu tô querendo comer meu lanche. A Anne veio buscar ele, veio. Eu quero comer meu lanchinho ali, viu? A Ana, essa hora, tá lá em jejum, Olha em o que ele oração. fala. É, tá. Senhor, acaba logo com esse homem vir que eu tô Não, com o fome. ruim se ela falar assim, Senhor, que demora mais 3 horas. Aí é complicado, Fabiano. Pronto aí. Pode fazer de novo. Vamos lá, gente, ó. Vamos lá. Irmãos, e a última pergunta pra gente finalizar, sendo que a hora já foi. Como permanecer fiel ao chamado e ao propósito? João Vitor. Primeiro de tudo, e eu acho que é o mais difícil dessa anotação que eu fiz, é o perseverar mesmo quando não há aplausos. Eita, isso Porque é forte. você fazer e você tá sendo visto, a pessoa fala, não, é um incentivo. Não, continua, você tá dando certo, você consegue. É que nem quando você aprende a tocar um instrumento. Enquanto todo mundo tá vendo você tocando, fala, não, você tá tocando bem, continua, faz, acontece. Mas e quando ninguém tá te vendo? Eu acho Pois que o que é. o João tá dizendo é o seguinte, mesmo sem reconhecimento. Holofotes. Seria mesmo sem holofotes. Verdade. Eu acho que aí ficou até difícil pra gente responder. O João, O João foi bem. O Não, essa o menininho João foi bem. Mas eu vou dar um feedback meu aqui. É comunhão. Pra mim é comunhão. Tem que estar em comunhão. Pra me Isso, manter Anderson. fiel. Justamente. É justamente Então, isso. acho que cada um tem um. Também É. tem um lado ali, né, que ajuda mais, favorece mais. E- Eu acho que, olhando eu hoje com o tempo que eu já tenho de evangélico, cristão, eu pego que é comunhão. Muitas das vezes as pessoas hoje até se enganam, né? A pessoa fala assim, não preciso estar na igreja para estar servindo a Deus, mas você tem que estar cuidado. Se é uma pessoa que tem um grau de sabedoria até legal, você consegue. Pois é. Agora, se você é uma pessoa que é vulnerável, você tem que estar dentro da igreja. Isso aí. Você tem que estar em comunhão. É isso, Douglas? Hebreus 12, Nossa. 2. Isso. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa Eita, fé. benção. É só manter de o olho Deus em Jesus. fitado, gravado ali. Siga o alvo. Reto, Prossigo siga o para o alvo. alvo. Siga o alvo. Pronto, não tem como você dizer. É, pois prossigo para o alvo. É isso. Fitado em Outro Jesus, ponto que caminhando para eu Jesus. coloquei aqui Pode também, falar, João. que é importante, lógico, viver em santidade, obediência, depender do Espírito Santo, é muito importante, mas a gente como ser humano, é o evitar comparação também. Pois é. Tá Porque Principal. principal, vamos colocar um exemplo, o evangelista, o auxiliar Douglas e o diácono Anderson. Os dois começou junto praticamente, vamos colocar assim. Aí o diácono Douglas vê que o Anderson está tendo mais oportunidade, mais chance. E ele fala, por que ele tem que eu não tenho? Se a gente começou junto, por que ele e eu não? A comparação acaba Pois é. derrubando E existe, muito. Faz mal para o E ambos. lógico que existe, E lógico faz que mal existe. para ambos. Principalmente para quando ambos. você se compara e outra pessoa e a pessoa de fora fala, É. escuta, o fulano tá fazendo, por que você não faz? Pois Gilmar já deu um testemunho aqui de ele ter ganhado algo e a pessoa falar perto dele mesmo ali em oração. Lembra? Ah, que você contou? Deus usar pessoas para Isso. falar, para fazer promessa a respeito do meu ministério e eu chegar para a igreja, a pessoa tá orando, não viu que eu tava do lado dela e só faltou citar meu nome. Mas era uma coisa que dizia, por que o senhor fica fazendo promessa para ele, chamando ele, eu tô aqui há tanto tempo, o senhor não fala comigo, o senhor não fala, o senhor não me dá as coisas, não sei o quê. Então, aí depois ele sentou, ele viu que eu tava lá do lado, ele ficou me olhando sem graça, porque aí que eu percebi mesmo que o negócio era comigo, né? Mas o que acontece? Essa questão, para permanecer, tem um texto aqui que eu acredito que é fundamental, que é confiar que Deus é fiel para sustentar o chamado. Sim. Simples, é o meu ponto, assim, já, né, para não refalar tudo que foi discutido, para mim é isso.
Porque às vezes a gente perde a confiança. Ah, eu patinei ali na fé, né? A gente deu uma patinada ali, deu uma derrapada ali. Será que Deus ainda continua com o chamado na minha vida? Será que Deus, Se Deus meu ainda me ministério ama? ainda permanece desde depois disso? Será que Deus ainda me ama? Será que eu perdi a minha vocação, o meu chamado, porque eu fiquei parado? Porque tudo isso aí vem na minha cabeça. Quando eu estava parado, que eu fui voltar pro ministério novamente, foi começar a exercer, que eu não fui pro mundo, não fui fazer coisa errada, não fui nada. Lógico que a gente fica meio atribulado, né? Mas o que acontece? Se eu não tivesse, eu me questionei muito a respeito disso. Se eu não tivesse perseverado naquele momento ali, talvez eu não teria permanecido e seguido com o ministério. Porque eu tinha essas questões, essa dúvida. Será que Deus ainda mantém o meu chamado? Porque eu parei. Tudo isso que foi falado aqui, eu tive esse sentimento. Só que a gente não pode olhar para isso. Isso são os sentimentos que vão vir mesmo quando você está exercendo. Quantas vezes você não teve dúvida, Fábio, sobre o seu chamado durante o ministério? Você, Douglas, você, Anderson, estava ali exercendo firme e pensar, será que é isso mesmo que Deus quer da minha vida? Será que é esse mesmo o meu chamado? Então, mas é por isso que é importante, né? Às vezes a gente está aqui, a gente está no Telcast aqui, é importante essas falas, porque muitas das vezes tem pessoas que vão assistir ali, que vai estar ali, que também está nesse momento. Está nesse momento. E a pessoa está em Então, dúvida se ela tem, se ela não tem. Mas a recomendação é aquilo que o João falou, mesmo que ninguém esteja te vendo, continua fazendo. E o que eu disse aqui no final, confia que Deus ele é fiel para te sustentar no seu chamado. Isso aí. Seja de qualquer forma que for, continua exercendo. Na dúvida, continua fazendo. Davi, quando salvou as ovelhinhas, o leão e do urso, Sim, ninguém sabia. ninguém sabia. Entendeu? Ele matava Então, leão, matava urso, mas ninguém via. como manter o chamado, permanecer no chamado? Continuar fazendo. Tem pecou, aconteceu alguma coisa errada, vai Isso. lá, confessa o pecado, se arrepende, pede oração, cumpre o seu tempo ali de castigo, caso seja o caso ali de você ficar num banquinho ali, um tempinho ali para você se recuperar e volta a fazer. Volta Glória a com Deus. Acabou. 200%. Glória a Deus. Para. Só... Pode falar, João. Tem uma passagem numa série aí, gospel, ela tem muita coisa, mas tem uma passagem que me toca muito, que é de um dos profetas, quando Jesus vai chamar. Que ele era projetista, ele fazia arquitetura e tal, e o projeto dele é negado. E ele senta debaixo de uma figueira, queima e fala, Senhor, por que escondeu o teu rosto de mim? Porque ninguém estava vendo. E quando ele encontra com Jesus, primeiro que Jesus fala, eu não me escondi minha face de ti. Glória a Deus. vi debaixo da figueira. Glória a Deus. Aquela cena é muito Meu poderosa. Deus, Eu já maravilhosa, chorei muito maravilhosa. naquela cena. Evangelista Fábio, eu acho que é uma das coisas importantes que até que o Gilmar, eu bater nessa tecla de novo, porque nosso ministério pode crescer muito Com certeza. nesse sentido de pessoas que estão em casa paradas achando que não tem mais oportunidade. Que não de- tem mais Jesus, utilidade pro reino de entendeu? Deus, gente. Então uma luz que a gente pode acender, que a gente pode trazer pessoas doentes, são pessoas que estão doentes. Aproveitando já para a gente finalizar, aproveita a tua fala, Anderson, já com a sua participação final, e faz um convite, faz um apelo, e fala isso que você está falando para as pessoas que necessitam ouvir. Eu quero convidar pessoas que estão muitas das vezes paradas, deu aquela estacionada, pessoas que talvez até com seus erros erraram e estão achando que é o fim. Então, hoje a gente estamos trazendo aqui uma noção para você entender que não é o fim. Justamente. Temos pessoas aqui que também parou, pessoas que também deu aquelas estacionadas e deu a volta por cima, como você pode dar a volta por cima também. E você que não tem um lugar ainda para cultuar, que você possa vir para o nosso ministério aqui, aprender um pouco mais da palavra de Deus, que nós estamos aqui de braços abertos para te dar esse empurrão, para a gente te abraçar nessa causa e a gente seguirmos juntos. Glória a Deus. Glória a Anderson. Deus. Eita. Aleluia. Douglas, tua última fala? Irmãos, por mim eu ficaria aqui até 11 horas, viu? É triste É parar, bom viu? demais, né? É bom bom demais. ler Bíblia, conversar com os irmãos, Meu Deus. pessoas que a gente tem um carinho muito grande, pessoas que nós conhecemos há muito tempo. Nós também faço das palavras do Anderson a minha, mas eu vou deixar a mensagem aqui. Vocação não é apenas uma tarefa na igreja, mas o lugar onde Deus quer que você o glorifique. Seja pregando, servindo, trabalhando, testemunhando no dia a dia. É viver sua vida como resposta ao chamado de Cristo. Você não foi criado ao acaso. Deus separou um caminho Meu Deus. para você ser fiel à vocação, ser fiel
a vocação é honrar aquele que te chamou. E para não ficar só nas palavras, 1 Coríntios 15, 58 vai dizer: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Meu Deus, obrigado. João Vitor. A minha conclusão é que, para relembrar, o chamado, todo mundo tem. A nossa vocação a gente descobre no meio do caminho. E o propósito sempre é glorificar Cristo, como o cooperador, o auxiliar Douglas disse. E você pode até fugir do cargo, mas nunca do propósito de Deus. O verdadeiro sucesso não é chegar no topo, é permanecer fiel ao caminho, fiel ao chamado. Aleluia, E lá no final você fazer que nem em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, bênção. Gilmar. Eu, depois dessas considerações finais de vocês aí, as minhas últimas palavras são reforçando aí o convite deles: não fique parado, não ache que tudo acabou, levante a cabeça. Eu achei que tudo tinha acabado, eu achei que eu ia ladeira abaixo só, né? E estou aqui. 2 anos já de Ministério Petra, né? Daqui uns dias nós fazemos aniversário do Ministério Petra. Tem que ter alguma coisa, né? As irmãs estão cobrando churrasco, né? As agora. irmãs churrasco. Aí, então, se você está nessa situação, como foi falado, erga a cabeça, venha, nós vamos abraçá-lo, nós vamos ajudar, né? Nós também temos falhas, nós também temos os nossos momentos de dificuldade, mas não podemos parar por causa disso. Glória a Deus. O céu, ele é ganho à força. Glória a Deus. Ele é conquistado à força. Nós temos que nos esforçar, nós temos que nos levantar. Você não sabe o seu chamado, ora, pede a Deus. Você sabe o seu chamado e parou, levanta a cabeça, volte a exercer. Não importa o que aconteceu. Não importa o que aconteceu. Nós temos inúmeros casos de pessoas que pecaram, né, que acharam que estava tudo perdido. Eu citei aqui o exemplo de Sansão, mas no final da carreira dele, Deus ainda usou ele com mais força do que tinha usado em todos os anos da vida dele. Então, às vezes você pensa que parou tudo, que acabou tudo, que você chegou no fundo do poço. Não, meu irmão. Jesus está aí com a corda jogando aí, ó. Segura na corda aí que Jesus te tira de lá e te coloca no caminho de novo. É só você querer. Amém? Amém. Obrigado, Gil. Tá aqui. Isso. Braços abertos. Braços aí. abertos. Isso aí. Caverna de Adulão. Graças a Deus. Para finalizar, irmãos, eu queria agradecer muito a presença do Anderson e do João Vitor. Os dois aqui do meu lado direito já são titulares, são da casa. João Vitor me surpreendeu, viu, João? Parabéns, tá bom? O João Vitor está numa caminhada, iniciando uma caminhada justamente tentando descobrir a vocação de Deus para ele. Eu acho Não que é já isso? achou, já. Isso, glória a Deus. tá no caminho. Glória a Deus, João. Glória a Deus. Estou muito feliz com o Anderson, porque estava travado, mas chega aqui, desenvolve. Passou o e antilope. Passou Anderson, parabéns. O óleo da unção desceu no coquinho dele aí. Estamos felizes. É que não dá pra ver aqui que tem um toquinho onde eu tô pisando aqui, mas o toquinho tá quase quebrando. Ele tava meio nervoso, mas graças a Deus correu tudo bem e a gente tá saindo aqui alegre, coração alegre. Glória a Deus. Glória a Deus. A você que está nos assistindo, lembrando, quarta-feira nós temos culto de ensino às 19h30. Domingo, culto às 18h30. Domingo começa mais cedo para acabar. Oi? Sexta-feira, oração. Sexta-feira temos oração às 20 horas, da 21 a 21. Nosso culto de domingo é das 18h30 a 8 horas, mais ou menos. Para que começa cedo e termina cedo? Para você aproveitar a tua noite de domingo. Descansar cedo, quem vai trabalhar Descansar, na porque segunda-feira Quem começa. trabalha de Se madrugada. você sair com a tua família, com a tua esposa, com os seus filhos, comer um cachorro quente, um pastel, uma pizza, é aproveitar. Não é isso? Isso, porque não é só a gente ficar, né? O Ministério Petra, nós não pensamos só no ministério, só na vocação espiritual, mas a gente também quer que a pessoa tenha bem-estar na vida dela. Justamente, né? uma vida e vida em abundância. Amém? Só para finalizar, o chamado é graça, a vocação é serviço e o propósito é eterno. Glória a Amém? Deus. Ministério Petra, Edificando vida sobre um fundamento inabalável. Deus abençoe tua vida. Glória a Jesus.